Olha, vamos falar agora da greve no sistema de transporte coletivo. Oficiais de justiça e a polícia judicial foram acionados para fiscalizar o cumprimento da determinação da justiça que estabelece percentuais de ônibus rodando durante a greve de motoristas e cobradores. Enquanto isso, segue aberto o cadastro para veículos alternativos que desejem atuar nas linhas de ônibus. Vamos falar ao vivo com a repórter Micaela Ramos para saber das exigências para quem deseja fazer transporte de passageiros neste momento. Muito bom dia para você, Micaela. Bom dia, Tiago. Novamente a você e a todos que estão ligados no Notícia da Manhã. Ainda ontem, Tiago, eu conversei com o gerente de transportes públicos da S-Trans, que ele informou um dado parcial que pelo menos até no início da tarde de ontem eram cerca de 50 veículos cadastrados. Mas então nós vamos atualizar essa informação agora com o entrevistado que está aqui ao meu lado, o Francisco Batista, ele que é gerente de fiscalização de transportes públicos da S-Trans. Francisco, bom dia. Como é que está sendo feito esse cadastramento dos veículos alternativos e até quantos estão cadastrados até agora? Bom dia. Exatamente hoje tem 72 ônibus cadastrados para atender todas as zonas de Terezinas. E peço a quem tem ônibus, van, micro-ônibus, procure a S-Trans que a gente está cadastrando exatamente para colocar em várias linhas para poder atender a sociedade teresinense. Então, como que quem nos assiste, caso tenha um veículo que pode ser disponibilizado como um transporte alternativo para transportar pessoas, para quem nos assiste, como é que é feito esse cadastramento? Tem que se dirigir aqui para a sede da S-Trans, qual horário, tem que trazer qual documentação, os detalhes? Trazer a documentação do carro cadastrado com o condutor, a habilitação do condutor, e pode vir aqui ao Detran ou mandar uma mensagem no meu WhatsApp, que é 869 9823 5417, que a gente mandar todos os documentos que a gente já vai antecipando, depois ele passa aqui já para fazer a vistoria do carro para poder rodar nas linhas aqui dentro de Teresina. Então, pode se dirigir aqui a S-Trans em qual horário para poder fazer esse cadastramento, além de falar com você no WhatsApp? Nós vamos trabalhar desde sexta-feira que a gente está fazendo esse cadastramento, foi o dia todo sexta-feira. Sábado foi até 2 horas e hoje também vai ser o dia todo o cadastramento de ônibus, vans e micro-ônibus aqui na S-Trans. Excelente. Inclusive, Francisco, nós temos uma pergunta do estúdio do nosso apresentador Tiago Melo. Pois não, Tiago? Eu queria saber, Micaela, como é que vai ser a distribuição para esses veículos cadastrados? Tem linhas que são consideradas mais importantes e que vão ter prevalência sobre outras? Como é que isso vai ser trabalhado? E os veículos alternativos, eles precisam cumprir rigorosamente o mesmo itinerário do ônibus que anda naquela linha? O Tiago quer saber com relação às linhas de ônibus, como é que está sendo feita essa distribuição das linhas de ônibus durante a cidade, né, para fazer essa cobertura da cidade, e se esses veículos cadastrados, se eles vão ter que seguir rigorosamente os itinerários das linhas anteriores, por exemplo. Exatamente, olha, nós fizemos o estudo de todas as linhas mais frontais em Teresina, as mais necessitadas. E a gente pegou e separou 36 linhas, todas as linhas, as principais dentro de Teresina, e eles têm que fazer o itinerário. E peço também a toda a sociedade teresinense, se por acaso esteja cobrando a mais da tarifa, entre em contato com a gente da S-Trans, que a gente vai verificar, investigar direitinho que não pode. É R$ 4,00 o pagamento em espécie ou via Pix, para quem utilizar o transporte cadastrado. E todas as linhas que a gente fez, exatamente o exemplo que eu vou dar aqui, Torquato Neto. Hoje no Torquato Neto a gente tem 7 carros cadastrados. Jardim Europa, nós tem 6. São Paulo a gente tem 5, que é a região Zona Sudeste. Zona Norte a gente tem mais de 20 carros cadastrados na Zona Norte. E Zona Leste também. Todos esses carros, todos espalhados em Teresina para poder atender toda a sociedade. Excelente. E enquanto durar esta greve, os cadastramentos estarão abertos? Exatamente, os cadastramentos estão abertos até se mudar a ordem que venha do nosso superintendente e do nosso prefeito, Dr. Silvio Mendes. E eu digo uma coisa para vocês, o transporte público em Teresina, a gente encontrou, assim, quando a gente chegou no setor de fiscalização,
a gente teve que começar do zero, o cadastramento do zero. Então foi uma força-tarefa que teve sexta-feira e sábado e segunda-feira, e vamos continuar nessa força-tarefa para poder atender toda a sociedade. Excelente, muito obrigada pela participação ao Francisco Batista, ele que é gerente de fiscalização de transportes públicos da S-Trans. Então fica aí o lembrete, quem quer que tenha uma van, micro-ônibus ou ônibus e queira disponibilizá-lo como uma alternativa para o transporte coletivo de pessoas em Teresina, basta se dirigir até a sede da S-Trans, que fica aqui na Avenida Pedro Freitas, acredito que ainda na região da Zona Sul de Teresina, ou então pode buscar o número da S-Trans para estar adiantando questão de papelada, tirar alguma dúvida. E vale ressaltar também, tarifa única. Todo mundo paga R$ 4,00 sem exceção de estudantes, sem exceção de idosos ou pessoas com deficiência. E caso tenha alguma cobrança indevida, deve ser feita uma denúncia juntamente à S-Trans, diretamente com a S-Trans. Agora, Tiago, a nossa equipe de produção do Notícia da Manhã também entrou em contato para buscar atualizar informações junto às partes que estão em um impasse e que está gerando toda esta crise ainda maior no transporte público de Teresina, que é o CETUT, o Sindicato dos Empresários do Transporte Público, e também o Sintetro, que é o sindicato da categoria dos motoristas e dos cobradores. Primeiramente, nós vamos conferir aqui um vídeo, um trecho de uma entrevista com o representante do Sintetro, e na volta a gente traz mais informações. Nenhum dos trabalhadores que eu falo do sindicato impediram a categoria de sair para rodar. O trabalhador ele é livre e o movimento de greve é legal, e os trabalhadores foram que aderiram à greve e não foram trabalhar. Então a gente estava lá e por conta disso o CETUT encaminhou mais uma notificação com a desembargadora nesse sentido de vir dizer que vão fiscalizar as garagens, os terminais, as paradas de ônibus, que a gente estava fazendo motim para que eles não rodassem. Na realidade é uma história inverídica que o CETUT inventou. A gente continua de greve por tempo indeterminado, mas assim, respeitando a ordem judicial, como já falamos, e aí o trabalhador é consciente do seu direito, da sua luta, e que a gente conta com o trabalhador nesse movimento. O sindicato está aqui para dar esse apoio, mas de forma nenhuma a gente está impedindo o trabalhador de trabalhar. Olha só, Tiago, acabei de apurar uma informação aqui muito importante, juntamente com o nosso entrevistado Francisco Batista. Tiago, existe uma determinação judicial que prevê que 80% da frota tem que circular nos horários de pico. De manhã, por exemplo, das 6 horas até as 9 horas da manhã. E já no final da tarde, início da noite, das 5 horas da tarde até as 8 horas da noite. Tem que circular 80% da frota por uma decisão tomada pela Justiça. E nos horários entre pico, fora do horário de pico, pelo menos 40% da frota. Infelizmente, isso não está sendo seguido, essa decisão judicial não está sendo respeitada de acordo com o que nós apuramos aqui com a S-Trans. O que o nosso entrevistado Francisco Batista acabou de me relatar foi que agora mesmo, por exemplo, apenas 12 ônibus das concessionárias, os ônibus que são previstos para circular nesse horário, 80% da frota não estão circulando, apenas 12 ônibus estão circulando das empresas, né? Então essa determinação judicial não está sendo cumprida de acordo com o gerente de fiscalização de transportes públicos aqui da S-Trans. Nós observamos e assistimos a um trecho da entrevista do Antônio Cardoso, representante do Sindicato dos Motoristas e Cobradores, e o que ele alega é que não está sendo feito nenhum tipo de motim para impedir os ônibus de saírem das garagens, que isso seria apenas uma versão apresentada pelo CETUT, Sindicato dos Empresários. Agora sim, nós vamos conferir um trecho da entrevista que a produção do Notícia da Manhã conseguiu pegar juntamente ao CETUT, Sindicato dos Empresários. Confira. Foi informado à desembargadora de que estava acontecendo um descumprimento e, juntado todas as informações de GPS, por exemplo, pela manhã da segunda-feira, apenas entre 20 e 25 veículos no máximo estiveram em circulação, então assim, descumprindo totalmente os quantitativos fixados na liminar, a desembargadora recebeu essa informação e já no final agora da tarde proferiu uma decisão determinando que oficiais de justiça
façam relatórios de inspeção para acompanhamento da greve. Isso é muito importante porque vai consolidar essas informações que o CETUD já está encaminhando, vai ser possível constatar na prática que os veículos não estão circulando e que os quantitativos não estão sendo atendidos. A partir daí a gente entende que é um tempo, né, específico para que a própria Justiça verifique essas ocorrências e possa declarar abusividade em relação à greve. Tá aí então as informações, viu, Tiago? A gente vai permanecer acompanhando toda essa situação para permanecer realmente deixando o cidadão que precisa desse serviço público e essencial bem informado de todos os desdobramentos dessa crise nos transportes públicos, Tiago. Dificuldade para o passageiro, a informação que a Micaela me traz é que há 12 ônibus circulando em Teresina nesse momento, para atender a cidade toda. Esse número não estaria compatível com o percentual que foi determinado pela Justiça, de 80% da frota, que gira em torno aí de 270 a 300 ônibus, teria que rodar nesse horário que é considerado horário de pico. Informação quente que a Micaela traz a partir da fiscalização do órgão oficial que é a Esse-Trans. E aí fica o impasse. O Sindicato dos Empresários diz que o percentual também não está sendo cumprido e o Sindicato dos Trabalhadores alega que não é por imposição do sindicato, mas que os trabalhadores não estão comparecendo às garagens para trabalhar de livre e espontânea vontade. A gente continua acompanhando esse caso porque envolve diretamente a vida do cidadão teresinense. Muito obrigado, Micaela, pelas informações.